mais uma reflexão de caminhar na graça. Há um detalhe que a gente precisa prestar muito atenção, pois talvez estejamos agindo como Gálatas. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele afirma lá no capítulo 4, versículo 8 ao 10, diz assim: No passado, vocês não conheciam a Deus, e por isso eram escravos de Deus que de fato não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Por que querem se tornar escravos deles outras vezes? Por que dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos? São aspectos da natureza humana que nós muitas vezes desprezamos, desconsideramos e temos nos tornado escravos de uma forma de pensar, da maneira de pensar natural, que não traduz a vontade de Deus nem o seu querer para as nossas vidas. A gente precisa entender algo muito, muito importante, que é quando nos tornamos escravos, quando queremos voltar e viver segundo regras para que nós, fazendo estas coisas, possamos ser aceitos por Deus. É disto. Nós mudamos os deuses, mas continuamos na mesma prática. Achamos que estamos adorando o Deus verdadeiro, mas na realidade estamos sendo escravos de uma forma de pensar, de uma maneira de agir, que não traduz a vontade de Deus. Como isto acontece? E esse é o aspecto que a gente precisa refletir sobre. Quando achamos que na obediência a mandamentos, quando na prática de determinadas ações, quando no serviço que realizamos, nós achamos que Deus irá nos aceitar. Mudamos o Deus, mas continuamos na mesma maneira de ser escravo de uma forma de pensar que não traduz a realidade em que Deus nos chama para viver. Nós precisamos entender, somos salvos pela graça de Deus, por meio da obra que Cristo realizou em nosso favor naquela cruz. Não existe nada que faça com que nós possamos alcançar o favor de Deus e Ele nos aceitar. Não é o nosso esforço, não é o nosso empenho que faz com que Deus nos aceite. Isto não é fé, isto é uma forma de pensar humana, natural, que se trata de merecimento, de recompensa pelo nosso esforço e nosso empenho. Precisamos entender uma coisa: Deus nos aceita porque cremos nas suas promessas, porque cremos que a salvação é pela graça, por meio da obra de Cristo naquela cruz, que nos torna agradáveis a Deus. Essa é a outra questão, pois não é decorrente do nosso esforço, mas é decorrente do entendimento, da compreensão de quem somos e da maneira de vivermos neste mundo. Não fazemos para alcançar, não fazemos para ser, por compreendermos quem somos, ou seja, que Deus nos fez uma nova criatura, um novo ser, que deu-nos da sua vida, que compartilhou conosco da sua natureza, que nos deu um novo coração, que nos fez a imagem de Cristo, que temos a mesma natureza do Pai, que estamos nele, que ele está em nós. Nós, partindo dessa premissa, a gente compreende como devemos viver. Pois, ao entendermos quem somos nele, ou seja, tudo isso que ele fez, e por nos fazer da mesma natureza que ele, nós não podemos viver de forma diferente. Por isso, nós precisamos nos despir do velho homem, despir da natureza humana, despir dessa maneira de pensar que não revela, que nos torna, na realidade, escravos. Escravos de uma forma de agir, de uma maneira de agir. Mas entendendo agora quem somos e o que recebemos, nós compreendemos que não podemos viver mais dessa maneira. Ou seja, não podemos andar sendo escravos desta maneira de pensar, desta maneira de agir, que nós não somos carregados mais pela arrogância, pelo egoísmo, por nossa, vamos dizer assim, por nossa capacitação, ou seja, falta de humildade. Nós somos cheios de orgulho, achando que tudo depende de nós, do nosso esforço e do nosso empenho. Mas reconhecendo que Deus nos
fez em nós da sua obra, a gente entende que é pela graça que não só crescemos, amadurecemos, aprendemos, mas que nós vivemos. E vivemos a vontade de Deus, andando segundo a sua natureza, sendo imitadores de Cristo. Mas para vivermos assim, nós precisamos deixar de viver segundo a natureza humana e vivermos como Cristo, imitando a Cristo, agindo como Cristo, sabendo que fomos feitos de uma nova natureza, da natureza de Deus. E que por isso, como filhos, podemos revelar a glória do Pai. Podemos, com as obras que nós fazemos, ou seja, expressando misericórdia, compaixão, justiça, revelando a graça, a bondade, nós manifestamos o nosso Deus, nós glorificamos o seu nome e não fazemos isso para alcançar alguma coisa, simplesmente para expressarmos quem somos. Nós vivemos segundo os mandamentos, segundo a vontade de Deus, porque nós compreendemos quem nós somos. Não se trata de uma obediência cega para alcançar alguma coisa, mas simplesmente de um viver, de um obedecer, de um andar numa vontade que revela quem somos. É totalmente diferente. Por isso, não podemos ser escravos, não podemos querer continuar como escravos, não podemos preferir ser escravos. Parece ser mais fácil, mas nos leva a uma falta de entendimento e de compreensão da obra de Deus e do realizar de Deus. A gente precisa crescer, precisamos amadurecer, precisamos conhecer o nosso Deus. Pois à medida que nós conhecemos o nosso Deus, nós deixamos de agir como crianças, como pessoas imaturas, como escravos e agimos como Cristo, revelando o Pai ao mundo. A gente precisa viver a vontade do Pai, porque nós estamos aqui para fazer a sua vontade, conhecida para todos. Que a gente possa andar como Cristo, revelando como Cristo, mas não como escravo de uma maneira de pensar, com o intuito de alcançar favor ou de ser alguma coisa. Mas andamos como Cristo porque nós compreendemos que somos como Cristo e por isso precisamos revelá-lo ao mundo, manifestar o amor de Deus e a graça de Deus a todas as pessoas. Que a gente entenda e busque o conhecimento do Pai, vivendo e andando na sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.